A paz de Deus, meus caros irmãos. Nós somos o Ministério Jesus Não Mente e hoje temos mais uma palavra de Deus para todos vocês. Uma palavra de salvação, de libertação, uma palavra que vai nos trazer a sabedoria bíblica. Hoje vamos pregar o livro de Isaías. Se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês em Isaías 59, o título da palavra santa é A Confissão da Maldade Nacional. E a palavra de Deus vai nos relatar um pouco hoje sobre as nossas iniquidades, o que temos feito para se afastar de Deus. Hoje o ser humano muitas das vezes pede algo, clama por algo, mas nunca recebe, porque não sabe que as suas iniquidades faz separação entre você e Deus. Os seus pecados mal arrependidos, que você não se arrepende, faz separação entre você e Deus. Hoje, antes de eu começar a pregar, eu quero contar uma história que aconteceu comigo há 2 dias atrás. Assim como todos vocês devem saber, eu sou ministro da Palavra de Deus e creio no Evangelho de Cristo. Eu estudo numa escola aqui na minha cidade, um colégio, faço o ensino médio, o 3º ano do ensino médio, e muitos sabem que eu sou evangélico. Quase a maioria da escola sabe que eu sou evangélico e que eu sou ministrante da Palavra de Deus. E fizeram uma brincadeira comigo. Eu tenho uma moto e eu vou para a escola nesta moto, e lá no pátio, quando eu fui pegar minha moto para ir embora, tinha um livro ilustrado da Bíblia no guidão da minha moto, um livro de Noé ilustrado para crianças. Diziam eles que queriam tirar onda comigo, né? Eu percebi isso, que eles queriam brincar comigo, mas eles não sabem que o salário do pecado, o salário do pecador que não se arrepende é a morte. E que eu não faço mais nada que não seja pregar o Evangelho. Porque da mesma maneira que eu quero pregar em santidade, eu também quero que vocês ouçam e aprendam a habitar em santidade. Porque nós sabemos que sem santidade ninguém pode conhecer a Deus. Sem santidade ninguém conhece a glória magnífica de Deus. E ele de certo pensou que aquilo trazeria para mim vergonha, que aquilo trazeria para mim desconforto. Mas não, eu não dou moral para isso, porque Cristo disse: todo aquele que quer ser meu servo, toma a tua cruz e segue-me. E a partir do momento que você resolve ser servo de Cristo, que você toma a sua cruz, você então vai passar por sofrimentos. No meio desta estrada que você estiver carregando a tua cruz, você vai passar por obstáculos, por dificuldades, palavras que virão contra ti para te derrubar, palavras que virão contra ti para desfalecer a tua fé, matar a tua esperança em Cristo. Mas é aí que temos que perseverar dia após dia, porque através da nossa perseverança é que conquistamos a salvação. Porque aquele cristão que diz ser filho de Deus e não persevera sobre o pecado, não persevera sobre a maldade, não persevera sobre o desentendimento, esse não é filho de Deus. Porque se você está diante do pecado, se você está diante da maldade, se você está diante dos desejos da tua carne, que roga para que você peque dia após dia, você tem que superar e resistir. Porque nós não devemos aceitar o pecado. Nós temos que ser santo como aquele santo que nos enviou. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15, a palavra diz: sois santo, como o santo que te enviou. Devemos ser santo como o santo que nos enviou. Como ministradores da palavra, não somente como ministradores, pregadores, mas também ouvintes da palavra, também temos que ser santo. Não só os que pregam, mas os que ouvem. Porque somos enviados de Cristo na terra para ministrar o Evangelho. Somos enviados de Cristo para falar da palavra de Deus. Então vamos abrir agora lá em Isaías 59. O título é A Confissão da Maldade Nacional. E vamos ler um pouco da palavra de Deus. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque a palavra de Deus é santa.
A palavra de Deus é digna de ser completamente ouvida e acreditada. Você não pode ler a palavra de Deus e acreditar somente em certos capítulos ou em certos versículos ou em certas palavras da Bíblia, certos livros. Não. A palavra de Deus diz que ela é completamente aceitável. Temos que aceitar a palavra de Deus por completa. Ouvir e praticá-la por completa. Então assim a santa palavra de Deus nos diz hoje. Isaías 59, a confissão da maldade nacional. E a palavra nos diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidades. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Então vamos voltar lá no 2, para quem não entendeu. Isaías 59, vamos no 2, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Aqui a palavra nos diz que os nossos pecados, as nossas iniquidades, fazem separação entre nós e Deus. Os nossos pecados traz para nós uma distância que vai te impedir de ouvir a voz de Deus. Os seus pecados traz para a tua vida um espaço entre você e Deus, separação entre você e Deus. Aqui a palavra é muito bem clara. Eu não estou falando nada de mim, porque a nossa missão de pregadores que diz a verdade é simplesmente pregar a Bíblia, porque a Bíblia é verdade. Lá em João diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Uma vez sendo liberto por Cristo, para sempre vos será liberto. Então aqui a palavra diz, lá no 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Vamos ler mais. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Aqui a palavra nos diz que os nossos pecados encobrem, esconde o nosso rosto de Deus, para que Deus não venha nos ouvir. Aí você pergunta assim: mas irmão, Deus tem que ouvir a todos, porque todos é filho de Deus. Não. Filhos de Deus é aqueles que ouvem o evangelho da salvação e praticam as palavras que vai te dar o direito de ir para o reino. A salvação vem para todos, mas Cristo disse que nem todos vai ser salvo. Cristo diz que há 2 caminhos. Um caminho tem a porta larga e muitos são os que passam por ele. Outro caminho tem a porta estreita e poucos passarão por ele. O que isso quer nos dizer? A salvação vem para todos, mas nem todos vão ser salvos, porque nem todos procuram ouvir a verdade. Porque a verdade, ela machuca. Uma vez que você ouve a verdade, você encontra 2 opções somente para a tua vida. Ou prevalecer, permanecer na verdade, ou então você vai fugir dela. Porque a verdade vai te machucar, a verdade vai te cutucar e a verdade vai querer te tirar do pecado. E se você não está enraizado em Cristo, se você não está enraizado em Deus, na palavra de Deus, você vai fugir da verdade. Se você não é um conhecedor de Deus, realmente você vai fugir da verdade. Porque a verdade, ela vai te cutucar e ela vai trabalhar na tua mente, no teu espírito, para te tirar e te alertar do seu pecado. Porque o nosso Deus tem nos alertado do pecado. O próprio Davi disse: meu pai, me alerta dos meus pecados. Deus quer nos alertar. Deus quer alertar essa sociedade, essa nação que tem pecado, mas não tem tido o desejo de se arrepender. E os poucos que se arrependem, novamente entram no pecado de novo, porque diz que todo mundo é pecador e que todo mundo tem direito de pecar, negativo. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 15, a palavra foi muito bem clara. E sejai-vos santo, como aquele que é santo que te enviou. Sejai-vos santo, pois sem santidade, irmãos, ninguém vai conhecer a glória de Deus.
Sem santidade, ninguém vai conhecer a magnífica presença do Espírito Santo em sua vida. Deus é santo. Temos que ser santo como Deus. E vamos ler mais. E paramos no versículo 4. Para quem não prestou atenção, Isaías 59. Do versículo 1 em diante. Paramos no 4. E ninguém há que clame pela justiça, e ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Aqui a palavra nos diz que a sociedade anda na mentira. Concebe a luz ao mal e anda na iniquidade. Hoje, irmão, muitos que dizem ser filhos de Deus, eu sou evangélico, eu sou filho de Deus, eu também tenho direito da salvação, mas você tem andado na iniquidade. Que Deus que é o seu que não tem mostrado o seu pecado? Deus é um só, e eu te garanto que Deus tem sim te mostrado o teu pecado. E você, como um sem vergonha, que descarado, que não quer buscar Deus, não tem enxergado o seu pecado. Porque por amor de você, Deus tem te mostrado os seus pecados, mas você não procura enxergá-los. Por isso a palavra foi muito bem clara. Essa sociedade concebe o mal e dão à luz a iniquidade. Lá no 5 diz mais: chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha, e quem come os ovos dela morrerá. E se um dos ovos é pisado, sairá uma víbora. Para quem não sabe, uma cobra. E as suas teias se prestam para vértices. Os homens não poderão cobrir-se com os que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos perversos, de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação, abatimento. Desconhecem o caminho da paz. Ah, irmãos, aqui a Bíblia diz um pouco quem que é o homem. A Bíblia diz que o homem é capaz de chocar ovos de áspide. E quem comer desse ovo vai morrer. E se esse ovo for pisado por alguém, de dentro vai sair uma cobra. Aqui Jesus falou em parábolas. Aqui Cristo está dizendo daquelas pessoas que usam as suas bocas só para falar mentiras, para falar coisas desanimadoras, coisas que não provêm de Cristo, coisas que o evangelho da salvação não ensina. Pessoas que não sabem praticar mais nada que não seja iniquidades aos olhos de Deus. Aí quando as pessoas começam a dizer assim: Deus não me ouve, a salvação não tem vindo para mim, Deus não tem tido misericórdia de mim, será que eu também não sou filho de Deus? Mas e você? Tem feito a vontade de Deus? E você tem vivido em santidade? Porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação de nós para com Deus. Os nossos pecados criam uma distância que vai te impedir de ter contato com Deus, de estar em comunhão com Deus. Se você é um pecador e não procura se arrepender, você não tem vida com Deus e Deus não vai te ouvir, porque Deus não te considera como filho. Não pense que você é filho de Deus, porque se você não se arrepende dos seus erros, você não é filho de Deus. Você não é filho de Deus e Deus não vai te ouvir. E se você continuar no pecado como você está, você pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde, Satanás vai criar uma estratégia e ele vai te matar. Porque a Bíblia diz lá em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus te propôs duas coisas: a morte pelo teu próprio pecado, a recompensa do teu próprio pecado, e Deus também te propôs a salvação eterna por meio de Cristo Jesus. Cabe você escolher. Deus foi muito bem claro. Ele te propõe a salvação de Cristo, mas Satanás te propõe a condenação eterna.
E se você diz ser de Cristo, mas tem vivido nos caminhos de Satanás, a sua condenação vai ser eterna. E vai ser no fundo, nos calabouços do inferno. Porque Cristo é muito bem claro. Se envergonha dos seus pecados, se envergonha dos teus erros enquanto há tempo, e passa a buscar aquele que é santo. Se santifica como aquele que é santo que te enviou. Sem santidade, sem arrependimento, ninguém vai ver a Deus. Sem santidade, ninguém conhecerá a Deus. Temos que pregar hoje como João Batista pregava. A pregação de João no deserto era: arrependei-vos dos vossos pecados. Arrependei-vos dos vossos pecados. Aonde ele ia, ele pregava: arrependei-vos dos vossos pecados. Até que o rei Herodes pediu a cabeça dele e ele foi captado. João Batista, pregador dos desertos, foi captado. Pediram a cabeça de João Batista. Mas ele morreu dizendo: arrependei-vos dos vossos pecados. Porque ele sabia muito bem que se não se arrepender dos pecados, não vai conhecer a santidade de Deus. Não vai conhecer a glória de Deus. Para de pensar que você vai conhecer a glória de Deus se você não se arrepender dos seus pecados. Porque todos é pecador. Dia após dia você peca. O seu pecado é considerado como uma pequena chama. A Bíblia diz que o pecado do homem é como uma pequena chama que incendeia uma floresta inteira. E que depois essa pequena chama vai se tornar num grande fogo que vai queimar uma grande floresta. O seu pecado vem como pequeno. Você pensa que aquilo é normal, que aquilo é apenas um pecadinho e que Deus vai te perdoar. E quando você vê, você está afundado, mergulhado no pecado. E se você não pedir perdão, quando você menos esperar, uma estratégia Satanás vai criar e ele vai te matar. Porque Deus diz: o salário do pecado é a morte, e Satanás paga em dia. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. O que eu vou te dizer agora é muito forte. Presta atenção. Presta atenção. Porque isso vai ter o poder de te condenar e isso vai ter o poder de te salvar. Porque a palavra diz que o homem de Deus tem o poder da morte e o poder da vida sobre a sua boca, sobre a tua língua. E eu te digo uma palavra. E se você não prestar atenção, eu dou ordem com que os anjos de Deus venham ao teu respeito e derrame desgraças na tua vida. Porque você é conhecedor do pecado e você não procurou se arrepender. Então presta atenção no que eu vou te dizer agora. O salário do seu pecado é sua morte. E Satanás paga em dias. Satanás não atrasa salário. Satanás paga em dia. E quando menos você esperar, você vai morrer. E você vai estar diante de uma balança em que Deus vai julgar as suas obras boas e as suas obras ruins. E se as suas obras boas for maior do que as suas obras ruins, você vai para o céu. Mas se as suas obras ruins for maior do que as suas obras boas, a tua única saída, o teu único lugar que te cabe, é o lago de fogo ardente, é o inferno. A Bíblia é muito bem clara que Deus não tem prazer na morte e na condenação do ímpio. Mas se o ímpio não se arrepender, a justiça vai pender para o lado dele e ele vai para o inferno. Porque o que Deus tem mais ódio, porque Deus tem ira. A Bíblia diz que Deus é irado. Ele possui ira, raiva, ódio de quem tem a oportunidade de se arrepender e não se arrepende. Porque a partir do momento que você tem a oportunidade de se arrepender e não se arrepende, você está jogando fora o sacrifício de Cristo por você. Você está jogando fora o sacrifício de Jesus Cristo. Você não está valorizando o fato de Deus ter mandado o Cordeiro do céu para morrer por uma população pecadora. Porque a partir do momento que Cristo morreu na cruz, ele estava morrendo para que hoje você pudesse ter chance de ouvir o evangelho como você está ouvindo nesse momento e se salvar. Eu não estou pregando para animais. Eu estou pregando para pessoas racionais, que têm o conhecimento do pecado, que têm o conhecimento do que é certo e do que é errado. Cabe você se arrepender dos seus erros e cabe você buscar a Deus. Irmãos,
Como vocês podem ver, o nosso canal aí no YouTube, o nome do nosso canal é Ministério Jesus Não Mente. Compartilhe esse vídeo, entre aí no nosso link, você vai ver vários outros vídeos da nossa pregação. Compartilhe, porque eu acredito que há milhares e milhares de pessoas no mundo precisando de ouvir o evangelho da salvação. Há milhares e milhares de pessoas no mundo precisando de ouvir o evangelho que liberta. O evangelho que vai proporcionar a salvação de Cristo. Porque hoje a maioria das pregações da igreja não nos proporciona a salvação de Cristo. Proporciona riqueza, proporciona prosperidade. Mas quando o irmão morre, ele vai para o inferno, porque não conheceu a verdade e não foi liberto por ela. Quem não conhece a verdade e não é liberto por ela, não merece a salvação de Cristo. Porque Cristo é muito bem claro que o lugar do pecador é junto com o pai da mentira, Satanás. Então, irmãos, compartilhe, manda nos grupos.